Vamos abrir a palavra. Primeiro, fazer uma oração. Deus bom de Deus, mais uma vez, Senhor, te pedimos, ó Deus, o seu Santo Espírito, Pai, que habita em nós, Pai, que possamos expressar a sua palavra, o seu sentimento e a sua vontade. Amém. Senhor, seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês viram o hino que foi cantado aqui no começo, que é Jesus está chamando. Jesus está chamando com todo amor, sabe? E ele fala, os seus mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Se todo mundo cumprisse a lei de Deus, que é essa, de amar o próximo como a si mesmo, esse mundo não seria perdido como está hoje. Porque assim como você não quer que faça mal para você, você não ia fazer para o outro também. E aí estaria melhor, né? Uma vez, isso antes de ser batizado, eu estava assistindo aquele Big Brother. Isso antes. Aí aquele Pedro Bial lá, eu acho que foi o segundo programa e tal, perguntou assim: quem que você não gostaria que estivesse aqui? Olhei aquilo e sinceramente, fiquei chocado. Porque até então não tinha entendido do espírito do programa. O que é aquilo ali? É colocar um contra o outro, para sair aquela briga toda lá, para, sabe, que é da audiência. Né? Quem que você não gostaria que estivesse aqui? Aí fulano levanta e aponta para o outro. Esse. Aí o outro levanta e aponta para o outro e, sabe, que coisa ridícula. Porque, rapaz, a minha vontade é que todos aqui e mais lá de fora também estejamos todos juntos lá no céu um dia. Não é essa a vontade? Pelo menos é a minha, que é a vontade de Deus e não é a nossa. Mas o que Deus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, devemos orar um pelo outro, né? E almejar mesmo isso daí, sabe? Que Deus esteja conosco aqui, sabe? E nós estamos unidos cada vez mais e lá no céu também. Amém. Amém. Eu já contei uma parte do meu testemunho aqui. Já que tem tanta coisa na vida que aconteceu, sabe? E aí fala assim, mas poxa vida, mãe, esse cara é tão ruim assim que todo mundo queria matar ele. Mas, de repente, esse mesmo é o plano de Deus para levar a mensagem para vocês, para outras pessoas, talvez não só daqui. Tenho certeza, sabe? Porque por onde eu vou passar, então, e pregar o testemunho de Deus, o que Ele fez por mim. Porque as pessoas hoje falam assim, pode até falar, mas a igreja é adventista, qual é o milagre que tem? E o que Ele faz? Falei para minha sobrinha, eu sou um milagre vivo diante de vocês. Porque se olhar a minha vida, vai saber que Deus existe e o que Ele fez por mim, faz por vocês também. Mas aqueles que se rendem à vontade de Deus. Não adianta a pessoa estar lá fora, que nós estávamos falando aqui de lei, de graça, e está lá fora, que meu irmão aqui falou, sabe? E essa, não, estou salvo pela graça, posso fazer de tudo. Então, veja bem, se você está salvo pela graça e pode fazer de tudo, e quando você está na casa do seu pai, você é salvo, seu pai que sustenta você. Eu estou falando a família aqui, na terra mesmo. Mas seu pai não impõe uma lei, mas você tem que obedecer seu pai. Porque senão o que acontece? A lei de Deus não chega a ser diferente. Você é salvo pela graça, mas mediante a lei também. A graça e a lei. Você vê que Deus faz milagre
que ele fez na minha vida também. O pastor estava me dando estudo bíblico em casa, aí veio o apelo dele, me perguntou: e aí, você vai batizar? Vamos marcar o batismo? Aí eu falei para ele: o pastor, ainda não me acho preparado. Eu falei: por que não? Eu ainda fumo, sabe, tal. E sabe aquela desculpa, eu sou rapado? Aí ele falou assim: não sabia não. Aí eu mostrei para ele esse cigarro lá. E eu fumava pouco, sabe? Falei: não vou parar, sabe? Não falei para ele ali, mas aí ele falou: tá bom, vamos fazer uma oração. Aí levantamos ali na mesa, eu e ele, fez a oração. Eu falo assim: não que a oração de ninguém tem mais poder do que o do outro, tem o mesmo poder que o meu, porque de outro, porque sabeis que vós é templo do Espírito Santo, então Deus está com você, com cada um aqui presente. Se ajoelha e ora a Deus e pede a Deus que Ele te atende, sabe? Não é porque Ele fez, não é, ninguém é melhor que ninguém. Mas eu falei assim: nossa, a oração desse pastor foi muito poderosa, porque depois disso daí, passou um tempo, mas eu não queria parar de fumar. Eu fumo um pouco, mas, e aí, acendi o cigarrinho, fumava, mas aquilo começou a me incomodar. A boca, se eu fumava, tinha que ir lá lavar a mão e lavar a boca, que já não se incomodava. Aí fumava de novo e ia lá, tinha que lavar a mão. E aí, daqui a pouco começou cheiro na roupa. Nunca incomodou eu, fumava desde os 14 anos. Nunca incomodou. E aí começou cheiro na roupa, a mão, gosto na boca, daqui a pouco o paladar da comida. Nossa, é a porcaria do cigarro. Comecei a sentir, sabe? Aí fui indo, parei, mas aí, sabe, teimoso. Aí sempre tem alguém fumando perto, aí dá um taguinho. Mas era a mesma coisa, gosto ruim na boca e o cheiro. Não tem jeito não, parei. Agora eu falo para vocês, pergunto: foi mérito meu, gosto meu? Não, foi de Deus. Foi Deus, porque depois eu fiquei vendo, tem gente que fica aí 2, 3 anos tentando parar de fumar e não consegue. Não consigo. E eu queria fumar ao contrário. Eu queria fumar e não conseguia mais. Eu não consegui mais fumar. Mas graças a Deus por isso. Amém. Então, hoje, você pode ter certeza, ninguém está aqui por acaso. Aqui a gente não acredita por acaso, acredita? Tem a obra de Deus. Se você está aqui, é porque Deus te chamou aqui. Amém. Sabe, ele chamou Moisés, sabe, ele falou assim: pô, mas eu não sei falar, não tem jeito. Não, mas é você. Deus chamou Moisés e ele foi. Ele chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai. E que Abraão fez, saiu e foi. Isaac, Jacó, o nome de Jacó, o que era? Traidor, né? Mas ele foi escolhido por Deus, né? E eu falo, eu acho que comigo não foi diferente, nenhum de vocês aqui também foi diferente. Se você está aqui, é porque Deus está te chamando. Amém. Entendeu? E vamos seguir os seus mandamentos e seguir a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 2.
Efésios 2, de 1 a 10. Eu quero que vocês, olha, prestem bem atenção no verso aqui, porque, vou fazer uma pergunta, quem de vocês aqui é adventista de berço? Ciência de berço, é só ele. Ah, tá, mais um ali. Mas agora, então, eu vou para vocês aqui, esse verso, para muitos que não são adventistas, que não eram, e eu, esse verso. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Gente, essa era a minha vida. Está falando aqui, sabe? Eu falo assim porque por tudo que eu passei, não foi a salvação, não foi uma vez só, nem duas, nem três, sabe? Teve uma vez, hoje eu sinto até vergonha de falar isso, porque estava na favela, na madrugada, sabe? E bebendo, fumando, procurando mais droga, né? A polícia pegou nós. Aí a polícia enquadrou e tal. Gente, hoje que os caras não podem fazer nada, porque é crime, né? Não pode bater, mas no meu tempo não era assim, não. Mas, aí eu falo, vocês, tem a mão de Deus. Porque o polícia parou assim, revistou, olhou pra mim, falou assim, rapaz, você já viu a cara que você tá? Você tá feio demais, cara. Olha, sabe? O papel do polícia não é esse. Dá conselho, pô. E ele falou, vai embora, vai pra casa. Vai pra casa que você tá feio demais. E mandou eu sair, mandou embora. Eu saí, fui embora. Hoje eu tenho vergonha. Outra coisa que eu tenho vergonha, que eu senti quando aí nós bebia, fumava, droga, não sei o que. Quando estava amanhecendo o dia, ia no posto de gasolina, aí juntava ali aquela turminha de babaca, mas ficava ali, sabe? Mas não se aproveita uma vírgula da conversa que tem ali. Mas ficava ali. Aí quando começava a raiar um dia, parecia vampiro, rapaz. Aquele vergonha para ir embora. Que vergonha, para ir embora para casa. Mas ia. Tá bom, aí ia embora. Depois aconteceu tudo que aconteceu. Para quem não sabe, eu fui espancado até a morte. Eu falo porque até a morte, que eu fiquei em 3 dias em coma. Depois que aconteceu isso aí, o pastor foi lá e orou por mim e tal. Meu amigo chamou eu antes, né? Aí eu estava na igreja, era num bairro um pouco distante, tinha que pegar o ônibus. Aí um dia eu peguei o ônibus e eu estava passava bem naquele posto de gasolina e estava lá, os caras ali conversando. Aquela turminha, rapaz, a vontade minha era de enfiar a cabeça embaixo do banco assim, de tanta vergonha. Porque você está em pecado, por isso que eu falo, hoje é uma pessoa liberta. Deus liberta a pessoa. Enquanto você está no pecado, você acha que está livre. Ninguém fala, mas você tem um livre-arbítrio, né? Para fazer o que quer. O que muitos aí fora aí estão enganados, fazendo o que quer, mas ele não sabe que ele está sendo escravo do pecado. Porque um dia Deus tocar no coração dele, que ele largar tudo aquilo que ele está fazendo, que é errado,
ele vai enxergar que ele estava errado, que ele estava em pecado, que ele estava preso no pecado. Porque hoje eu enxergo tudo aquilo que eu fazia lá com vergonha, que é você ser escravo do pecado. E hoje Deus libertou eu. E pode libertar muita gente também. Mas o que ele fala? Sair e espalhar o evangelho. Porque a seara é grande. Então não adianta a gente ficar só aqui dentro, sabe, pregando e orando, mais bonito que o outro, que o outro, que o outro, sabe, sendo que as pessoas que têm que ser alcançadas, talvez são mais pessoas, além de nós aqui, mais pessoas aí fora também, concorda? Então a gente tem que espalhar o evangelho, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, é isso que ele fala. Continuando a palavra aqui, espero não interromper de novo. O meu testemunho, que a minha história é longa, às vezes eu vou lembrando uma coisa ou outra, eu falo, porque, que nem eu falei para vocês, meu livramento não foi um só, foram vários, sabe? Eu não sei aqui, quantos aqui sabem dos tiros também que eu tomei? Tomei um tiro na coluna e não tem sequela nenhuma. E foi antes do espancamento. Aí fala para mim. Eu falei isso daí, aí teve um comentário, sabe? Eu vou falar para vocês, foi até um irmão da igreja, porque eu fiquei meio abismado a pessoa fazer um comentário desse, porque veja bem. Eu sou crente que foi Deus que me livrou dessa. Porque assim, na coluna, se você colocar o dedo assim, onde está a marca da bala, está na coluna, está no osso da coluna. E não aconteceu nada, eu não tenho sequela nenhuma. Eu tomei, vamos dizer assim, na rua de baixo da minha casa. Fui andando até no portão de casa, toquei a campainha. E aí a minha mãe saiu, falei para ela, mãe, me ajuda que eu fui baleado. Ali eu caí. Ela pegou eu e carregou para dentro. Uma mulher. Então veja bem, o que é? É livramento de Deus? É livramento de Deus, hein? Aí o cara foi e falou, mas a bala era fraca, o cara não sabia tirar, o revólver era ruim. E Deus onde está? Mas, você entendeu? Podia ser tudo isso daí, mas poxa, e você está aqui, você acredita em Deus ou não? Isso afeta onde? Sabe? Então, o livramento não é mais um que Deus fez na minha vida. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Amém. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Lembra que eu falei aqui? Eu fui espancado até a morte. Mas Deus nos ressuscitou. Está falando aqui. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos, segundo vindouro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No meu caso aqui, eu fui salvo porque isso, aí eu fiz isso. Não, é porque Deus fez. Se não é salvo
por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, dos quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Assim seja feita a sua vontade, que Ele nos chama. Ele nos salvou para andar na sua maravilhosa luz. Na sua maravilhosa luz, como que é? Assim como que andava com Deus, né? Assim deve ser o nosso pensamento também, andar com Deus, sabe, em todo o tempo. Que Ele nos ressuscitou para a sua maravilhosa luz. No versículo 19 também está assim: já não sois estrangeiros, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois também da família de Deus. Amém? Amém. Amém. Então podemos dizer que somos da família de Deus, estamos no mesmo deserto. Às vezes passamos por dificuldades, problemas, reclamamos, mas, como eu falo, sempre penso também, eu passo por muito problema, às vezes erro meu mesmo, sabe? Mas sempre lembro de Moisés, passando o povo pelo deserto, e assim é a nossa vida aqui, nesse mundo, passando pelo deserto. E ele fala, nesse mundo não vai ser fácil. Passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele fala aqui que nós, de antemão, andaremos com ele. Amém? Amém. Agora vamos lá, em 1 Pedro 2:9. Esse aqui é um versículo que eu gosto muito. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Nós estamos na luz de Deus. E Colossenses 3:5-6. Foi que nem eu falei para vocês, se a gente está na maravilhosa luz, devemos andar com Deus a todo instante. Agora eu fiquei perdido. Colossenses 3:5-6, não. Hã? É o mesmo Colossenses 3:5-6. É isso? Pode ler, né? Colossenses 3:5-6. Pode ler? Porém, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza,
o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Entendeu? Se a pessoa, se ele está em desobediência com Deus, com certeza, aí ele fala, o senhor salvo pela graça, mas acontece alguma coisa. Aí nós estávamos falando assim, da lei e da justiça. A justiça não é do homem. Foi o que Deus falou, sabe? Porque a justiça do homem, o que é? Sempre é vingança, assassinato. Ele faz besteira. Irmão, posso ler a versão que tem um tema mais atualizado? Eu achei muito interessante, é o mesmo texto. Está dizendo assim: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso é imoralidade sexual, é indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Exatamente. E aí a pessoa pensa assim, o que leva muito pessoa ao engano, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus falou assim, não comei do fruto proibido, porque se dele comer, morrerás. Mas no momento que comeram, eles morreram? Não morreu, né? Ninguém morreu. Aí a pessoa está aí fora, aí, tá vendo? Deus não matou ninguém, né? Mas morreu sim. Ali no momento que eles comeram o fruto proibido, desobedeceram a lei de Deus, morreu sim. Morreu o cordeiro. Morreu o cordeiro que era o representava Jesus Cristo. Jesus pegou o cordeiro, Deus pegou o cordeiro e mandou que Adão matasse o cordeiro, não foi isso? Porque para fazer veste para eles. Ali, naquele momento que ele estava matando o cordeiro, você imagina a agonia, a primeira morte teve ali. Então teve morte, representando Jesus Cristo. 1 João 2, 15 a 17. Aí vem aquilo lá que eu falei para vocês, sabe? Muitas pessoas se enganam. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na Bíblia fala aqui, né? A palavra de Deus fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Então, é o recado que Deus dá para a gente, sabe? Não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo, que é a soberba dos olhos, a soberba da carne. Porque o coração do homem é enganoso. Em Provérbios fala que há caminhos que para o homem parece perfeito, mas o final é o caminho de morte. O que é? Às vezes o cara está seguindo o que? Os caminhos do mundo. Aí eu falo para você, eu estava falando do chamado. Você é chamado por Deus, eu, você, todos aqui presentes. Tem muitos que nem Deus fala, tem muitos em outros só Cristo. Precisamos alcançar. E que nem ele fala, quando você vê tudo isso acontecendo, maldade, né? Está aqui em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Quando a gente vê tudo isso acontecendo,
ainda não é o fim, é o princípio das dores. Segunda Timóteo, três, de 1 a 5. Porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desse. Então, esse aqui. Aí ele falou assim: quando você vê que tudo isso estiver acontecendo, ainda não é o fim, é o princípio da dor. E aí, o final, ele fala assim: o final, quando vai ser? Quando esse evangelho for espalhado a todo mundo. Por isso que eu falo: a mensagem para nós não deve ficar só entre nós. Reservar para você e levar para casa, mas espalhado, porque o fim está próximo, muito próximo. E nem a estátua de ouro da Nabucodonosor, sabe? Era a cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, as pernas de barro, de ferro, e os pés de barro misturados com ferro. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que a gente está onde? Porque eu costumo falar isso, a gente está na unha da estátua, porque acabou. E fala, as profecias já se cumpriram. Se você for observar, as profecias já se cumpriram. E aí o que está faltando é espalhar o evangelho para todo mundo. Para todo mundo. Aí virá o fim. E o fim não vai ser glorioso que nem muita gente pensa. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Mas aí é feita a justiça de Deus. Aí as pessoas vão falar assim: ah, mas Deus não é amor? É amor. 100% amor. Deus é amor. Só que é 100% justiça. Amém. Ou você está do meu lado ou do outro lado. Não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. Com certeza. O rapaz estava lá em cima do muro, aí do lado, Jesus chamando, vem para lá de cá. Que aqui eu tenho promessa da vida eterna, da salvação. Né? Mas do outro lado, Satanás estava lá, lendo a Bíblia. Satanás. Aí ele perguntou: mas escuta, desse lado aqui Jesus me chama, me promete mundos e fundos que lá vai ser melhor, a vida eterna. E você não fala nada? Eu falo: não preciso. Quem está em cima do muro já é meu. O muro é meu. Você está entendendo? É a concupiscência da carne, é a vontade do mundo, sabe? Você fazer a vontade da carne, querer, sabe, ficar olhando para as coisas do mundo. E nem a mulher de Ló, sai da Sodoma e Gomorra. Precisou mandar anjos para tirar eles de lá. E ele saiu. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em estado de sal. Agora por quê? Ela adorava as coisas do Sodoma e Gomorra, aquele mundo perdido lá, mas ela gostava.
Então a gente por isso, não cobiçar as coisas do mundo, porque a coisa do mundo é inimigo de Deus. Para que não aconteça também que nem Ló, que nem a mulher do Ló, a gente virar um estado de sal. Deus falou assim: sai dessa terra, vem para cá que eu estou te chamando. Mas não olha para trás, não olha para trás. E Mateus 4, 18. Jesus estava caminhando junto no mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede no mar para pescar. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outro dos dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, saiu. Seu pai seguiu. Então, Jesus está chamando. Para quê? Para a gente ser pescador de homens. É que nem eu falei para vocês. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Tem muita gente para ser alcançada aí fora, hein, que quer ouvir a palavra de Deus. E aí a gente não pode esquecer que um dia a porta da graça vai se fechar. E aí vão procurar a palavra de Deus e não vão achar mais. Vai ler, mas que o Espírito Santo já se retirou de entre nós. Então nós devemos procurar a Deus enquanto Ele tem. Espalhar o seu Evangelho enquanto o Espírito Santo está habitando entre nós. Porque um dia a porta da graça vai se fechar. E aí tem muita gente se enganando aí. Um dia tem a sacudidura, sabe que muitos vão sair do Evangelho, e aqueles que estão fora vão entrar para dentro. E os que vão entrar também são muitos, não são poucos também. Mas vão entrar para a sua maravilhosa luz, é a luz de Deus. Nunca podemos esquecer também, sabe? Sair de cima do muro, espalhar o Evangelho, sempre que possível. João fala assim que aqui, sabe? Se fazia entre eles para ganhar eles. Então a gente não deve estar evitando de estar junto com eles, com as pessoas lá de fora, sabe? Porque ninguém é, que nem eu falei, ninguém é melhor que ninguém. Mas devemos fazer entre eles, para entrar entre eles e levar a palavra para eles. Porque eles também precisam. Amar o próximo com batismo. Assim como você quer se salvar, também tem que salvar o seu irmão. Não é isso? Eu sei que muitas vezes eu estou falando para vocês aqui, mas muitas vezes eu já negligenciei a palavra de Deus, o que era para ser feito e não foi feito, não fiz. Mas Deus fala assim: eu te perdoo. Perdoo quantas vezes? 1, 2, 3? Não. 7 vezes 7. 70 vezes 7 nisso. Então quer dizer que é infinito. Você não vai ficar contando quantas vezes. Mas você está perdoado. Sabe? Mas vai.
vai e espalhe o evangelho. Mateus 8, 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos lhe seguiram. E sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entrando Jesus dormia, mas os discípulos viram e acordaram, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança de maravilhas, e os homens dizendo: quem é esse que o vento e o mar os obedecem? Então a gente tem que passar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, sabe? Mas não ter medo, sabe? Não ter medo diante da dificuldade. Porque está falando aqui, às vezes você veio para a igreja, que nem eu, no caso, aí vai passar por tempestade, às vezes um bom bocado, mas não tema. Mas o que Jesus está falando aqui? Não tema. Por que você está temendo? Está com medo por causa da tempestade lá fora? Eu já falei para você, vem comigo, você vai passar por dificuldade, mas não morrerás. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Se você está no barco junto com Jesus, nós vamos passar por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus é que acalma a tempestade. Gente, essa é a minha mensagem de hoje, irmão, desse sábado, para vocês. Que a gente agradecer a Deus por ser salvo, sabe? Estamos caminhando em sua maravilhosa luz, junto a Deus, e espalhar o evangelho. Nós vamos louvar agora o hino número 150.